Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Se nós pegarmos a ilustração que o pastor Spurgeon usa aqui, ele fala de uma escada. Sendo assim, nós estaríamos aqui no quarto degrau desta escada. Mas para chegarmos no quarto degrau da escada, nós precisaríamos passar pelo primeiro degrau, pelo segundo degrau e pelo terceiro degrau. No primeiro degrau é onde nós reconhecemos a nossa pobreza espiritual. É onde Jesus diz: felizes os pobres de espírito. No segundo degrau é onde nós choramos pelos nossos pecados e por causa da nossa pobreza espiritual. É ali que Jesus diz: felizes são os que choram. Já no terceiro degrau, nós nos aproximamos do Senhor com um coração manso e humilde, porque ali o Senhor Jesus diz: felizes são os mansos. Então, depois de reconhecer todas estas coisas, quando nós chegamos aqui no quarto degrau, o Senhor Jesus diz: felizes são os que têm fome e sede. E por um lado, essa fome e sede pode ser de justiça social. Ao vermos a mazela que os pecados provocam sobre a humanidade, ao vermos a injustiça para com os mais pobres, ao vermos todos os desastres sociais, então a gente não se conforma. Mas é claro que Jesus está se referindo também a um outro aspecto, que nós poderíamos chamar de aspecto espiritual. Quando nós lemos João capítulo 4, o Senhor Jesus, após conversar com a mulher samaritana lá no poço, os seus discípulos se aproximam dele e lhe oferecem comida. E Jesus diz: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. A minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. Então perceba que existe uma fome que não é de coisa material, mas é uma fome de fazer a vontade de Deus. E em outras palavras, o que Jesus está dizendo: felizes são aqueles que têm fome de fazer a vontade de Deus, que têm fome de fazer a obra do Senhor, que têm fome de proclamar o Evangelho da salvação, que têm fome em fazer o nome de Deus conhecido e santificá-lo em todos os lugares por onde passar. Mas ainda em João capítulo 4, enquanto Jesus conversa com a mulher samaritana, ele percebe que a alma daquela mulher tem uma sede, e só ele podia saciar. E então ele diz: todo aquele que beber da água que eu der, jamais terá sede. Lá em João capítulo 7, versículo 37 e 38, Jesus continua abordando o assunto da sede da alma humana. E ele diz: aquele que tiver sede, venha a mim e beba. No versículo 38 ele diz: quem crê em mim, conforme diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então note que há uma fome, a fome de fazer a vontade de Deus, de proclamar a sua glória, de trazer a sua presença. E há uma sede na alma humana que só Jesus pode saciar. É preciso que seja abandonada as outras coisas, aquilo que o homem tem corrido atrás, na procura de saciar a sua sede, os prazeres carnais, os pecados, das coisas materiais. Estas coisas nunca poderão saciar a alma humana. A nossa alma só poderá ser saciada com a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. O que nós precisamos é da justiça de Cristo. O que nós precisamos é receber sobre nós o sacrifício do Senhor Jesus. É lançar sobre Ele a nossa dívida, é lançar sobre Ele os nossos pecados. Só nestas condições nós poderemos ser felizes. Então, concluindo, primeiro, você precisa admitir a sua pobreza espiritual. Segundo, você precisa chorar por causa dessa pobreza espiritual. Terceiro, você precisa ser manso e se quebrantar diante de Deus.
Você precisa ter sede da presença de Deus, fome da presença de Deus, sede do sacrifício de Cristo pela justificação que vem do nosso Senhor Jesus. Jesus já pagou os pecados daqueles que creem em seu nome. É disso que nós precisamos, ter fome e sede da justiça de Deus, da justificação que nos foi imputada pelo sacrifício do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.